Tá vendo? Você me dá um toque, qualquer coisa, tá? Então, como o Ali já comentou, eu sou da Neuromind, aqui tem uma foto da equipe, essa foto já mudou, essa equipe, boa parte está aqui, mas tem parte que já mudou. Essa foto foi antes da pandemia, a gente está remoto desde março do ano passado e posso dizer que a gente continua com o mesmo clima, com a mesma cultura e cada vez mais próximos, né? A gente acabou de ter essa conquista recente, que eu estou até colocando aqui o logo, que a gente entrou para o ranking das pequenas empresas e grandes negócios, o ranking mais cobiçado, que são das 100 startups to watch de 2021. A gente já está no ranking top 10 das 100 Open Startups há 2 anos, no top 10 de inteligência artificial. Então, a gente tem tido uma validação, um reconhecimento do mercado bem bacana, e acho que isso já me deu um aprendizado e uma bagagem que eu vou passar para vocês, né? Eu não vou falar muito da minha trajetória agora, tem um videozinho, tem algumas coisas, mas o objetivo hoje é a gente falar para vocês de uma forma ampla de como atingir o mercado, né? Para aqueles que, já que a gente está numa disciplina de empreendedorismo, inovação e propriedade intelectual, que são 3 temas que eu sou apaixonada e que eu entendo bastante, eu acho que eu vou juntar isso bastante e vocês vão ver, e a gente vai falar do mercado, chegar no mercado e ter sucesso no mercado de uma forma bem ampla, tá? Começando um pouquinho sobre mim, eu fiz engenharia de produção na UFSCar. Na verdade, eu sou carioca, vocês às vezes vão notar um pouquinho no meu sotaque, ainda tem o R mais ou menos, o S às vezes. Eu fiz metade da minha graduação na UFRJ, e aí eu fiz um vestibular de novo para vir para a UFSCar, eu queria vir para São Paulo por vários motivos, e a Federal era que dava maior equivalência para o meu currículo. Depois eu fiz mestrado na FEM, na Engenharia Mecânica, aí na Unicamp, fiz doutorado no IG e em Política Científica e Tecnológica, que basicamente entende o processo de inovação, né? Vê economia da inovação, vários outros fatores mais estruturais. Fiz MBA também na economia, aí fiz MBA em Babson, na UCLA, negócios, negociação, então todo esse processo eu entendi. Também tive uma base de conhecimento e uma formação muito multidisciplinar. Eu comecei minha carreira de engenheira na indústria e aí passei rapidamente para planejamento, para marketing, para gestão, para vendas, indústria automotiva na Rockwell Automation e a Maxion. Trabalhei também na indústria de energia, na Granbio, depois que eu saí da Inova. Então, primeiro comecei na indústria, eu fui para a Inova Unicamp, que está organizando essa disciplina. Na verdade, estava até comentando com a Ali que essa disciplina foi criada na minha gestão na Inova. Eu dirigi a Inova junto com o professor Roberto Lotufo, que é meu sócio, e a gente dirigiu de 2003 a 2013, que foi uma experiência muito bacana. O Parque Tecnológico foi criado na nossa gestão, então a gente apoiou vários empreendedores na Encamp e vários pesquisadores, inovadores. Eu criei a competição de desafio junto com o Virgílio da FM2S, então a gente teve uma trajetória bem bacana, e isso que veio esse desejo de empreender. Eu venho de uma família de empreendedores também, e na Neuromind eu pude concretizar esse meu desejo de empreender. Também, antes voltei para a indústria, também ajudei a criar a estrutura de inovação da Granbio também, no setor de energia. E eu vou mostrar um videozinho para vocês que fala um pouquinho da trajetória e fala um pouquinho da empresa também. Ali, você me avisa se não estiver dando para ouvir o som do vídeo, tá? Eu vou botar. Olá, sou Patrícia, CEO da Neuromind, uma legal tech especializada em inteligência artificial, criada em 2017, localizada no Parque Tecnológico da Unicamp. Acredito que boas ideias e empreendedores talentosos são importantes, mas a excelência na execução é essencial. E esse tem sido o mote da minha trajetória, que começou no setor automotivo, na Yoship Maxion, na área de negócios. Desenvolvi carreira na empresa até que em 2003 tive uma oportunidade transformadora: criar, junto com Roberto Lotufo, a agência de inovação da Unicamp. Para construir a agência e articular o ecossistema de Campinas, fiz imersões nas referências internacionais. Complementei a minha formação com as competências identificadas nesses ecossistemas e em 10 anos criamos a maior agência de inovação do país. Depositamos mais de 1000 patentes, negociamos parcerias e dezenas de licenciamentos com empresas, ajudamos diversos empreendedores e fundos de investimento.
De volta à indústria, atuei na construção da Grambio, negociando joint ventures e parcerias com empresas multinacionais. Até que o desejo de criar minha própria empresa me reuniu novamente ao Roberto Lotuf, cientista nacionalmente reconhecido com mais de 30 anos de experiência em inteligência artificial. Criamos a NeuralMind, que em seus 3 anos de operação já conta com 25 profissionais, clientes internacionais e reconhecimento do mercado. Nosso principal produto é o Tagger, uma plataforma de análises preditivas e inteligentes de documentos e imagens. O Tagger extrai informações de interesse, realiza consultas em bases públicas e corporativas, analisando as informações coletadas para suporte à tomada de decisão. Temos 2 mercados principais, o setor de soluções para escritórios e departamentos jurídicos e o mercado de compliance de prestadores de serviço e fornecedores. A Enforce, nosso principal cliente, usa o Tagger há 2 anos para ler documentos jurídicos e registrais, como procurações, matrículas e escrituras, identificando rapidamente se uma matrícula tem ônus ou alienações, e já leu mais de 30 mil documentos no Tagger. O Tagger jurídico analisa publicações de processos cíveis do Diário Oficial, indicando se alguma ação é necessária. Um de nossos clientes usa o Tagger para analisar mais de 1000 publicações de processos por dia, que hoje são feitas manualmente. Temos 6 grandes clientes em faturamento e mais 9 em fase de fechamento. Alcançamos importantes reconhecimentos, como estar no ranking Top 10 em Computer Vision da 100 Startups de 2019, a conquista do Venture Day na categoria Legal da Thomson Reuters, aceleração no FIENG Lab 4.0, captação de R$1 milhão em fomento da FAPESP para aprimoramento do nosso OCR inteligente, a aprovação no programa Startout Brasil, edição Nova York como 3ª melhor empresa. Atingimos o nosso break-even em 2018, triplicamos o faturamento em 2019 com 22% de EBITDA e estamos em negociação avançada de investimento. A meta para 2020 é triplicar novamente o faturamento, abrir a filial em BH, integrar o Tagger com as principais ferramentas de ERP do mercado e consolidá-lo no setor jurídico, iniciando a internacionalização em 2023. Na NeuralMind, achei o meu verdadeiro propósito como empreendedora, usando o potencial da inteligência artificial para ajudar pessoas a ampliar o seu potencial de trabalho criativo, produtivo e seguro, e a estabelecer relacionamentos mais transparentes entre empresas e pessoas. E essa jornada está só começando. Beleza. Bom, esse vídeo de 2019, olá, na verdade, Patrícia. deixa eu parar aqui. Já bastante coisa do que está aqui aconteceu, né? A gente já foi investido, tivemos nosso investimento seed no final de 2020, mesmo na pandemia. Nós já temos a nossa filial criada em Belo Horizonte, nós já temos 33 pessoas na equipe, já temos hoje 17 clientes, então aumentamos bastante a carteira de clientes, empresas grandes, setor financeiro, seguradoras. Então, bastante dessas metas aí realizadas já aconteceram. E aí eu queria falar para vocês sobre, né, o empreendedorismo e a jornada, o que eu entendo como a jornada empreendedora, que é uma jornada inovadora, né? É uma nova proposição, pode ser uma nova proposição de carreira para muitos de vocês. Sei que vocês estão graduação, pós-graduação, né? Pós-graduação às vezes pode se sentir mais perto, está trabalhando com alguma tecnologia, de repente ter vontade de empreender, mas muitos também na graduação saem e empreendem, às vezes nem... e isso varia muito da pessoa, né? Acho que cada trajetória a gente só tem que ter essa vontade de fazer alguma coisa diferente e alguma coisa nova, né? O empreendedorismo é um caminho diferente, não é tão desafiador e muito mais desafiador do que você trabalhar numa empresa estabelecida, mas também tem suas recompensas. É bem como essa pista aqui, é cheia de curvas, altos e baixos. Então, a jornada empreendedora é desafiadora, né? E aqui é do Steve Blank, desse livro que quem não leu eu recomendo. Eu vi que vocês já tiveram aula de Canvas, Customer Discovery, não sei se abordaram Lean Canvas, mas enfim, o 4 Steps to Epiphany, ele tem vários pontos que são muito bacanas para uma startup entender. Então, ele fala que um herói, né? Alguém que deixa um legado, vamos dizer assim, é o fundador de alguma coisa, né? Seja uma nova forma de vida, ele exagera uma cidade, uma religião, uma era, um produto, um negócio, né? Alguma coisa nova, diferente, ou significativamente melhorada, né? Você tem que abandonar os modos mais tradicionais, convencionais e antigos e buscar aquela ideia semente,
né, que pode ter um potencial de trazer, de gerar alguma coisa nova, né? E nesse processo de ideia, eu acredito que a ideia é importante, mas como eu falei no meu vídeo, o mais importante é a execução. E isso eu vou passar muito para vocês, tá? Isso aqui também vocês já devem ter visto na disciplina, né? Empreendedores nascem assim ou são formados, né? O que é a resposta? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, alguém tem uma visão diferente disso, se alguém quiser comentar, botar no chat, Alice, lê para mim, mas queria saber o que cada um pensa disso, né? A gente já sabe as respostas mais comuns para isso. Alguém se elege a comentar um pouco? Muito mais legal quando a gente tem uma conversa não nessa forma assim, mais eu passar para vocês, mas enfim. Na minha visão, eu acredito que muita gente nasce com atributos empreendedores, sim, mas você precisa estudar e precisa se formar para se potencializar e cada vez mais conhecimento muda, surgem novas metodologias, então você tem que ser formado também, é uma combinação dos dois. E acredito que pessoas que às vezes não têm habilidades empreendedoras de nascença, uma história, uma família com trajetória empreendedora, pode sim desenvolver essas habilidades. Então, eu acho que não tem nada estanque. Eu não nasci com essa veia empreendedora. Pode ser mais fácil para alguém que nasceu com essas habilidades empreendedoras? Pode, mas não necessariamente, né? Então, isso tudo é uma predisposição da pessoa para aprender também. A gente está num ecossistema aqui, num ambiente muito favorável para vocês chegarem ao mercado, né? Temos as unicórnios, não sei, para quem não sabe o que é um unicórnio, são as empresas que faturam mais de 1 bilhão, né, de reais aqui. E a gente tem várias no Brasil, já são 16 no Brasil até março de 21. Grande parte delas, os founders foram formados na USP, mas a gente tem duas aqui que com certeza, a Móvel, aqui em cima, do Fabrício Bloise, e a Quinto Andar também, no André, que foram formados na Unicamp. Possivelmente vamos ter outros, né? O iFood, por exemplo, faz parte da Móvel, mas ele foi criado originalmente, antes de fazer parte do grupo, por empreendedores da USP, e esse movimento está crescendo. Temos várias, o Nubank se tornou também um unicórnio recentemente, e a gente está numa região muito fértil, né? Como a gente sabe aqui em Campinas e no estado de São Paulo, o ecossistema empreendedor todo está crescendo muito. Acho que nunca se teve tanta liquidez no mercado, tantos fundos de investimento dispostos a investir em startups boas, que cheguem ao mercado com base. E é essas dicas que eu vou trazer um pouco para vocês com a minha vivência, tá? Também acredito que vocês já viram que startup ela se deseja se tornar uma empresa escalável. Ela está em busca, por isso que eu botei o search, de um modelo escalável. E para essa trajetória tem muito aprendizado, muito teste, muita validação ou não de hipóteses nesse caminho, né? E aí, né, olhando os fatores de sucesso para uma startup chegar no mercado, tem um TED Talk de 2015 bem bacana, né, do Bill Gross, que ele estudou a maior razão pelas quais as startups obtêm sucesso. Ele é fundador do Idea Labs. Ele fez uma reflexão bacana, ele analisou mais de 200 startups em relação a essas variáveis, né? Ideia, time, timing, o modelo de negócios e financiamento, né? A gente sabe que um time, né, que entenda o problema de mercado, ache uma dor para resolver, que isso é o mais importante, e tenha muita capacidade de execução, ele vai conseguir mais facilmente transformar uma ideia, né, da solução dessa dor em um produto, né? Usando, né, que seja implementado por um modelo de negócios repetível e escalável. Financiamento, ele pode ajudar a acelerar esse crescimento, dar mais fôlego para construir a máquina de vendas, uma equipe competente, desenvolver talentos e governança. Esses aspectos todos são importantes, mas o Bill Gross, ele acredita que o timing, se o mercado está preparado para consumir a solução da startup naquele momento, se mostrou nessas 200 empresas que avaliou como o componente que mais afeta as empresas. A gente vê que essa questão de timing
por exemplo, se em 2014 teve a explosão das paletas mexicanas, se alguém for abrir agora uma paleta mexicana, não tem mais, já foi aquele pico, já não tem um diferencial, então não é um business que você pode olhar que tem um mercado grande. Por outro lado, empresas que estavam preparadas para a telemedicina, antes da telemedicina ser regulamentada, que aconteceu aqui no Brasil agora, com a pandemia, já que facilitavam, ajudavam o agendamento de consulta, gerenciamento à distância, foram empresas que começaram antes, tiveram que começar antes, mas já previram, né, que isso ia acontecer em breve, o teletrabalho ia se tornar uma realidade no Brasil muito rapidamente. Eu acredito, né, que o timing, todas essas variáveis são importantes, não necessariamente eu concordo na minha visão e experiência com essa ordem, né? E o que eu vou trazer para vocês é um pouquinho a ordem que eu acredito na minha experiência, né? Que é o seguinte, primeiro ponto, você realmente identificar uma necessidade de mercado, uma dor, né? Eu vou falar sobre esses pontos para vocês, é isso que eu quero falar e vender, né? Que teoricamente é também uma parte dessa palestra de hoje, é um dos pontos, tá? Aprender a vender uma habilidade para a vida, muito importante, que envolve negociação, persuasão, mas envolve, acima de tudo, compreender uma dor e trazer uma proposta de valor que ajude realmente o seu cliente a solucionar essa dor. Aí você tem mercado, aquela ideia de vendas que você usa só a persuasão para fazer uma compra por impulso, isso existe em alguns segmentos. Mas no B2B, que é o meu, por exemplo, que é o business to business, que é uma venda de mais relacionamento, que demora de 4 a 5 meses para ser fechado um negócio, que tem um consumidor muito exigente, ela não funciona dessa forma, né? Ela funciona se eu realmente estou no mercado, se eu entendi a dor da minha persona, se eu identifiquei a dor do meu ideal customer, e se eu sei, e se eu enxergo que tem pessoas ali por trás, e se eu mostro para ele que eu tenho uma solução para ajudar ele nessa dor. E aí tem muito a ver com a proposta de valor, identificado essa necessidade, como que eu gero valor para ele diferente do que já das formas alternativas que ele soluciona essa necessidade hoje. Como a minha solução, né, ela tem um fit com o mercado, que isso é super difícil também. A equipe, sócios e o time são essenciais para um negócio dar certo e chegar ao mercado. Um modelo de negócio bom, validado e correto, né, a própria compreensão do teu mercado, dos segmentos dele, do tamanho dele, porque se você deseja um mercado, você entende uma dor, tem uma proposta de valor, mas o seu mercado é muito pequeno, o seu limite de crescimento vai ser atingido rápido, vai ser difícil você achar investimento. Capacidade de execução dos empreendedores, do time, aprender a vender, né? Ninguém vai vender melhor o seu produto no começo do que você, do que o fundador, né? Os fundadores. E financiamento pode ser interessante numa determinada fase, que é o que eu vou trazer para vocês, mas não é tudo. Tá? Tem muitos empreendedores, a gente mesmo fez bootstrap por 3 anos, né? Então a gente não tinha realmente investimento, a gente pegou ano passado e a gente começou em 2017. Então eu acho que tem algumas coisas que são bem mais importantes, por isso que eu botei o financiamento no final. Aqui eu trouxe também uma pesquisa do CB Insights que mostram por que as startups falham, né? 20 razões principais. E você vê que a primeira é que não atende uma necessidade de mercado, né? Isso realmente é matador e influencia em todo o sistema. Não adianta você ter um produto em busca de uma necessidade, empurrar uma necessidade. Você só vai conseguir chegar no mercado se você captou mesmo aquela necessidade. E em terceiro, aqui ele fala de ficou sem recursos, né? Que eu também tenho minhas dúvidas, né? Também nisso. E não tem o time exato. Acho que não tem o time exato. Tem a Y Combinator, que é uma das mais famosas aceleradoras do mundo. Ela bota como primeiro ponto ter o que os sócios founders já tenham trabalhado anteriormente juntos e já estejam trabalhando há um certo tempo. Então, eles entendem que o maior risco de quebra de uma empresa é a briga de sócios. E há pesquisas que mostram isso também. E isso é um dos pontos que eu vou trazer para vocês também, que eu acho crucial para a gente chegar no mercado. Daí a gente está falando da necessidade, aí tem proposta de valor.
se apaixone pelo problema e não pela solução. Isso eu queria trazer muito para vocês, né? A gente tem que entender realmente, não é o seu produto, não é a ideia que vai fazer diferença para o seu cliente. É a necessidade. Eu consegui entender essa necessidade, eu tenho uma forma diferente, melhor, criativa do que as formas alternativas para resolver essa necessidade do meu cliente. E é importante você não se apaixonar pela solução, porque senão você não consegue fazer uma mudança no seu negócio, né? Você não consegue realmente fazer mudanças e ajustes necessários na sua proposta de valor se você ficar só apaixonado pela solução. O foco é a necessidade que você atende, o problema que você realmente está resolvendo para o teu cliente. E isso pode envolver soluções diferentes. Product Market Fit, que nem a gente falou, vocês também já viram isso quando falaram do Canvas. As startups não falham porque elas não conseguiram construir algo. É tão fácil, tem tantas formas de você comprar tecnologias, ir atrás, subcontratar. Elas falham porque elas não acharam, não estão oferecendo alguma coisa que alguém queira comprar, ou seja, o seu produto não atende uma necessidade real de mercado. Você imaginou que você entendeu a dor, mas você não foi ouvir o seu cliente para entender a dor, né? Os clientes não estão nem aí pela tecnologia, então sempre é muito comum você ver pitches de empreendedores que ficam falando não tem pão do produto, mas não falam do problema que eles resolvem, né? Por isso que a estrutura de um pitch, mais que vocês também tiveram aula de pitch, que é mais importante é você começa com um problema. Qual que é o problema? Mapeia o problema, mostra o impacto daquele problema, a dor que ele está causando, e aí como que você quer resolver esse problema de uma forma mais diferente do que já existe hoje no mercado. Daí, olhando também de Product Market Fit, trago esse modelo aqui, né, que a gente entende justamente que não adianta você ter o projeto, empurrar e acreditar que isso vai gerar uma solução escalável, mas existe um modelo bem interativo para você chegar nisso. Então, será que eu fiz uma série de entrevistas, eu ouvi o meu potencial, o meu cliente perspectivo, se essa é uma necessidade, é um problema que ele tem, é uma dor dele mesmo, fiz entrevistas de empatia, eu fui conversar com as pessoas, tá, existe um problema a ser resolvido. Qual a solução que existem hoje, qual que é a solução que eu estou imaginando? Será que ela vai funcionar? Então, vamos lá validar se essa solução mata a dor deles. Beleza, matou a dor. Mas tem gente que queira comprar agora? Ou não, para ele tá ok com as soluções que estão atendendo? Será que a minha solução tem um fit mesmo com essa dor que vai ser matador? Você vai realmente querer comprá-lo? O meu MVP está gerando já valor para o usuário? Eu vou conseguir reter ou o meu churn vai ficar muito alto? E o meu processo comercial? Ele está sendo produtivo? Eu estou mostrando adequadamente a proposta de valor do meu negócio para os meus potenciais clientes? Eu estou me apresentando como uma referência nesse tema? Eu estou falando tudo sobre essa dor? Eu estou mostrando de formas inbound, outbound, claramente que eu estou com uma proposta diferenciada e melhor para resolver essa dor de mercado? Se sim, a gente tem uma solução escalável e a gente foi com sucesso para o mercado. Que a gente também já falou, né? Encaixe entre o problema e a solução oferecida, né? Estou deixando algumas referências, depois vocês podem ver. Aqui também tem uma outra fase, começando agora para a equipe, que é o outro ponto que eu falo. Tem uma frase muito comum do Steve Blank também, que eu gosto bastante, né? Que um grande equívoco, né? Uma grande falácia é imaginar que as startups, o foco para uma startup ser bem sucedida e chegar bem ao mercado é ter uma ótima ideia. Ter ideia, se você acha que é isso, você não sabe nada de empreendedorismo. Ter ideia é relativamente fácil. Se você não tem uma ideia, existem competições como Desafio que te oferecem possibilidades de ideia para você empreender. O maior desafio para qualquer startup é escolher o time correto e executar essa ideia bem, né? Você precisa para isso um conjunto de habilidades, talentos, motivações e personalidades diferentes e complementares. Né? Aqui ele fala o que muitos falam, um cientista, um pesquisador pode ser treinado para ser um empreendedor, com certeza. Agora, às vezes, dependendo do timing, às vezes é melhor você trazer alguém com mais habilidades empreendedoras para se juntar a essa pessoa mais técnica. Foi muito essa combinação que eu e meu sócio fizemos, né? Olhando a equipe, o ideal nos founders é ter bem como essa imagem, né? Um ótimo vendedor
e um técnico que complementa ele, que vai e desenvolve soluções muito boas para esse vendedor, empreendedor que identificou a necessidade e vai desenvolver alguma coisa disruptiva. Nós geramos a mesma versão, um pouquinho diferente dessa, mas essa é a nossa combinação, complementar, né? Onde eu sou a venda, o negócio, e o Roberto é a parte tecnológica da empresa. E aí eu começo com uma questão muito importante, né? Escolha muito bem seu sócio, se você quer empreender e chegar ao mercado com sucesso, né? Saiba ter uma visão, uma autorreflexão das suas limitações, aonde eu sou bom, no que eu preciso de complementariedade, escolha sócios que o complementem. Não adianta vocês estão fazendo graduação na computação agora, você vai pegar 3 colegas seus que são todos muito técnicos, um perfil muito técnico para montar uma empresa. Tá, você pode, de repente, achar um CEO para tocar? Pode, mas é importantíssimo nesse primeiro momento que você tenha um dos founders que tenha essa habilidade. Então, o melhor é não ter pessoas com o mesmo... No começo da startup é muito difícil você ter fôlego para atrair talentos. Então, pegue os seus founders com habilidades complementares. Esse é o mais importante. Né? Uma boa startup deve ter pelo menos essas 4 competências bem definidas no seu core. Né? Gestão, bem claro, uma pessoa com um perfil de gestão que motive, que engaje, que inspire, que tenha estratégia, né? Que saiba vender, negociar, saber tocar a operação para entregar a sua proposta de valor e uma tecnologia. Né? Se você conseguir desenvolver uma tecnologia proprietária, melhor ainda, se não, saber identificar as melhores tecnologias e incorporar. Alice, você vai fazer algum comentário? Não, agora não. Não, é que apareceu aqui na tela de repente, achei que era alguma coisa. Ah, Beleza. tá. Não, nada não. Beleza, maravilha. Uma boa startup, já falei das competências, né? E se a startup não tem dinheiro, não tem recurso para reter os seus bons profissionais, ainda mais se é na nossa área de inteligência artificial, cara, isso é um desafio, né? A gente realmente, bons desenvolvedores, ainda mais inteligência artificial, são extremamente disputados. Então, como você motivar essas pessoas? Tem pessoas que realmente querem fazer a diferença e querem ver o seu produto no mercado, um produto que vai gerar uma contribuição social, que vai melhorar a vida das pessoas. Então, isso é um desafio dele também, um propósito de vida. Então, eles vão estar juntos. Tem outros que enxergam, até podem ter viés empreendedor, vontade empreendedora. E se querem ser empreendedores, nada melhor do que você começar a trabalhar numa startup, entender dessa jornada na prática, ter a experiência. E outros também gostam também de estar mais próximo, né? Numa startup você tem todo o contato com os founders, você está criando alguma coisa diferente, você está participando desse processo. Os primeiros membros da sua equipe são críticos, né? São pessoas que têm que estar com valor muito, muito bem definido, muito dentro dos seus valores que os founders criaram a empresa com eles, né? Bem aderente à missão e à visão. Então, as primeiras pessoas da equipe são muito importantes. Por isso, é importante manter um bom ambiente de trabalho, né? Achar outras formas de receber o talento, por exemplo, um vesting, contrato de vesting, dando participação societária, entre várias outras, bônus de retenção, cronograma flexível, né? Jornada de trabalho flexível, a gente tem essa jornada de trabalho flexível, você não tem que, como uma grande empresa, você tem aqueles horários mais fixos, mas tem outras mais criativas, como o Google, por exemplo, que sabem que você pode ter uma jornada livre, daí você tenha metas e tem entregas muito claramente definidas, ainda mais no ambiente remoto agora, estamos 100% remotos há mais de um ano e temos jornada flexível, então você pode trabalhar só à tarde, né? A gente já tem um sistema de marcação de pontos, de agendamento, temos todas as metas claras definidas, trabalhamos com Scrum, temos todas as tarefas do sprint e fazemos todas as reuniões, daily, planning, grooming, todas elas para acompanhar a execução. E isso a gente vê que isso é uma motivação. Então, tem muitos nossos colaboradores que fazem mestrado, trabalham na Neuromind, fazem doutorado, trabalham na Neuromind, fazem outras especializações e estão com a gente. Então, assim, é muito possível você dar um ambiente gostoso, que a pessoa possa crescer, sentir que está crescendo e queira contribuir com a startup. Daí, agora, falando do outro elemento, do modelo de negócios, que vocês também já viram,
né? Que a gente traz de novo uma definição do Steve Blank de startup, que é realmente, como a gente já falou antes, uma organização que está em busca de um modelo escalável e reprodutível, né? Um modelo de negócios. Então, busca e execução e validação fazem parte da estratégia do dia a dia de qualquer startup. Vocês também devem ter visto o Business Model Canvas, não sei se viram a diferença entre ele e o Lean Canvas, em bem que foi o Business Model, foi o primeiro com o Osterwalder, mas ele é muito mais apropriado para uma empresa que já está num estágio mais avançado, né? O Lean Canvas, ele é mais adequado para startups, ainda mais no seu estágio mais inicial, né? O modelo de negócios, como vocês sabem, né? Ele descreve a lógica da criação, captura e entrega de valor de uma organização. Tem 9 componentes que cobrem toda essa cadeia de valor, né? Negócio, clientes, oferta e infraestrutura, né? E representa a lógica de criação de valor em uma só página, né? Mas para uma startup, como a gente falou, ela tem um passo de validação muito importante. Então, era sentida falta realmente de um modelo que juntasse o Customer Development do Steve Blank, mas para gerar uma metodologia de validação melhor. E é isso que o Lean Canvas, bem resumidamente, ele traz, né? Então, ele é uma ferramenta que tem uma grande ênfase nessa validação de hipóteses, que é super importante no começo da startup, justamente para assegurar que a gente tem Product Market Fit e que a gente realmente está atendendo uma real dor de mercado. Que é um modelinho dele, que eu não vou entrar também, que o seu primeiro Canvas, isso é bem importante, né? Até que você fale com o seu cliente, valide no seu mercado, você não vai conseguir chegar no mercado se o seu primeiro Canvas for um conjunto, não for testado com seus clientes. Ele vai ser sempre um conjunto de hipóteses, né? O que é muito importante, vai gerar muito aprendizado para a startup, mas ele precisa ser validado. Por mais difícil que seja, não dá para ser um exercício de fingir que fez entrevistas, fez com os colegas, porque aí você não vai chegar no mercado com sucesso, pode ter certeza. Se você vai parar por aí, não vai chegar. Então, o que a gente precisa? Transformar realmente as hipóteses do teu primeiro Canvas em fatos, em dados. E a gente só obtém dados mesmo testando. Opa! E aí, pulou um aqui. Né? E como que a gente vai conseguir esses dados? Ouvindo o mercado, né? Saindo do prédio, saindo da sua cadeira, saindo da sua sala, falando com as pessoas, face a face. Hoje em dia está difícil, mas a gente fala em videoconferência, telefone, enfim, todas as possibilidades de você ouvir o seu cliente, experimentar se realmente você tem uma proposta de valor que soluciona uma dor. E isso vai ser em todo o processo. O processo de vendas envolve muito contato com o cliente também, ainda mais se você é B2B. Se é B2C é mais massificado, o contato com o cliente é menor, mas tem outras desvantagens também, né? O seu ticket médio é menor, você tem que investir muito mais em marketing, tem outros desafios, né? E aí não é bem uma escolha de, eu vou ser B2B, eu vou ser B2C. É que problema eu estou resolvendo? Qual que é a minha dor que eu estou resolvendo? Então, muita gente fala, é difícil falar com o cliente, nossas pessoas não querem fazer entrevista, não querem conversar, né? Não quer... Mas, assim, cara, não falar com o teu cliente é o caminho do fracasso. Você vai ter que falar na trajetória inteira empreendedora, é conversar com o teu cliente, ouvir o seu cliente, em todos os momentos. Senão você vai ter churn, você vai perder receita e você não vai conseguir. Pode parecer clichê, mas é a realidade. Eu também tinha muita dificuldade no começo de imaginar que você ia ter que passar a tua trajetória inteira fazendo entrevistas entendendo. A gente rodou um ciclo de entrevistas de empatia há pouco tempo para realmente fazer um esforço de melhoria ainda mais no nosso produto. E foi super valioso. A gente descobriu outros insights, outras dores, e estamos otimizando com base no que o cliente trouxe. E o nosso produto está muito melhor agora. Então, esse é um esforço que você vai ter que fazer sempre, mas que é crítico no começo, antes de você conseguir ter um sucesso no mercado. Não tem como você ter sucesso no mercado se você está descolado do teu mercado. Pode parecer óbvio, mas para muitas pessoas é difícil. Não quer ouvir o cliente, não quer falar, acha que sabe, está muito preso na solução, acha que sabe tudo, acha que entende, acha que tem o melhor produto mais foda do mercado. Não quer ou não sabe ouvir o cliente, não quer conversar, acha que a pesquisa na internet já serve, vou botar no Google, já vou saber tudo da dor do meu cliente.
Não vai. Você aprende muito falando com o seu cliente. Mandar um WhatsApp também dá certo, uma mensagenzinha no LinkedIn massificada, automatizada, vão declarar você spam num minuto. Quem que adora ficar recebendo toda semana? Eu recebo por dia 1 milhão daqueles e-mails de venda para mim, que são super padrão. Recebo vários e-mails dentro do LinkedIn me oferecendo coisas, né? Agora tem outras que já são mais surpreendentes, né? Quando o cara começa a nutrir, você começa, por exemplo, eu recebi ontem uma venda mais diferente, menos massificada. Uma pessoa curtiu o nosso post de que a gente saiu na lista de 100 startups to watch, me deu parabéns, falou que sabe que foi estudar o nosso processo de vendas, o como a gente está crescendo e que ele tem uma ferramenta que ele acha que pode potencializar ainda mais. Então, assim, é muito menos chavão do que os e-mails que recebe. Ah, você está precisando disso, você... Enfim, cara, começa a ter uma abordagem diferente, escuta o teu cliente. Que eu vou falar para vocês isso que a gente fez na prática. No começo do nosso negócio, a gente tinha uma hipótese, a gente mexe com documentos não estruturados, ou seja, aqueles que não são padronizados, principalmente no onboarding digital de clientes e fornecedores. No começo, a gente tinha outras ideias de mexer com outros documentos não estruturados. E a gente pegou um PIP e fazia um empreendedor para melhorar o nosso OCR inteligente, porque a gente sabe que os OCRs têm várias dificuldades no mercado. E fomos ouvir os clientes, e fizemos as 100 entrevistas, né? Foi um processo assim, no começo, nossa, 100 entrevistas, mas foi um processo riquíssimo. E sem ele, a Neuromind não seria o que ela é hoje, né? E eu vou compartilhar com vocês também. No início do nosso projeto, haviam 2 possíveis áreas de atuação que acreditávamos ser lucrativas. Uma delas seria a criação de um leitor de preços de combustível, a outra, a criação de um leitor de placas de carro. No entanto, com o processo de entrevistas realizados no programa PIP Empreendedor da FAPESP, descobrimos que o leitor de preços de combustíveis não conseguiria atingir um mercado significativo. O próprio Waze, por exemplo, seria um importante concorrente. Por isso, saímos do prédio e realizamos diversas entrevistas com vários potenciais segmentos de clientes que se beneficiariam potencialmente da nossa tecnologia. Validamos hipóteses de que um produto voltado à leitura de documentos cadastrais seria muito mais lucrativo, pois não existe nenhum tipo de tecnologia parecida com a desenvolvida pela Neuromind. Nesse ponto, achamos por bem pivotar nosso modelo de negócio. Nesse novo modelo de negócio, o programa PIP Empreendedor nos ajudou a descobrir que podemos atender o mercado mais variado. Qualquer empresa que faça uso de documentos, reduzindo o número de falhas e aumentando a agilidade desses processos. De agora em diante, além de dar continuidade ao projeto destinado à leitura e transformação de imagens em texto, vamos focar em desenvolver sistemas que consigam providenciar o maior proveito de economias em escala, buscando amadurecer relações com diferentes clientes, melhorando cada vez mais nossa capacidade de aprendizado por meio do programa. Obrigado, mentores, professores e FAPESP pela oportunidade. Então, realmente, esse processo a gente fez e faz na prática desde o começo, e foi essencial, porque a gente começou a empresa, não tinha ainda a placa Mercosul, né? Então, a gente queria criar um leitor para já automaticamente identificar, ajudar nas multas e tudo, numa placa Mercosul. E nisso a gente queria complementar também, fazer com a questão dos combustíveis, de monitorar o preço, divulgar o preço para eles. E aí tem um modelo totalmente diferente, ia ser B2C, a gente ia monetizar em anúncios também, fazer uma plataforma diferente. A gente amadureceu até que a gente viu que, nossa, que a dor que a gente iria atender mesmo, que existia no mercado, era não conseguir ler automaticamente muitos documentos. Por exemplo, alguns bancos que não tinham abertura de conta online, agora com a pandemia, tiveram que se tornar 100% digitais. Isso implica em você ter uma alta precisão e automatização do processo de extração e conferência de informações, prova de vida real para identificar fraude de identidade, entre outros, todas as tecnologias que a gente consegue desenvolver com uma precisão muito diferenciada. Falando do mercado, né, que é outro ponto, né, muito importante para a gente chegar, né, é entender esse mercado muito bem. O mercado é grande o suficiente para a sua startup crescer e escalar? Ou é um nicho, né? Pode ser que o nicho não há nenhum problema nesse nicho, mas nesse nicho você está atendendo essa dor real, você tem a visão da dor e você consegue realmente entregar uma proposta de valor bem diferenciada. Esse nicho é um nicho só no Brasil. E tenha atenção se esse nicho, faça uma projeção, se nesse nicho ele realmente tem capacidade
para valorizar a sua solução e se você vai conseguir ter uma receita significativa, suficiente para você crescer e escalar a sua startup. Pode ser que esse nicho seja existente mais do que um país, pode ser que você tenha uma chance de crescer, mas entender o seu mercado potencial, os investidores sempre te pedem em qualquer pitch para você mapear o seu mercado, porque eles entendem que um mercado maior, se você tem um mercado maior, você vai ter um potencial muito grande de crescer, né? Então, a gente tem dentro do mercado 3 conceitos que vocês já devem ter ouvido, que é o TAM, Total Available Market, ou seja, qual que é o potencial mercado total para o seu tipo de solução. Tá? Então, o meu é software de inteligência artificial para onboarding de clientes e onboarding de fornecedores. Tá? Então, know your customer, know your partner. Quanto isso significa financeiramente? Então, ticket médio vezes o tamanho de potenciais empresas que consumiriam minha solução, por exemplo, no mundo. O serviceable, ele realmente é uma fatia do TAM, porque, por exemplo, devem ter vários softwares de inteligência artificial para governança, para onboarding, mas quais que são do que estão com a minha dor? Esse é o teu SAM, tá? E é importante considerar isso também para os próximos anos, né, o seu crescimento do mercado e algum diferencial que o seu produto tem. E o som é realista, olhando a concorrência que tenha, tendo ou não tendo, né, e as soluções alternativas, qual que é a minha fatia nisso, mais realista possível, que vai alterar com o tempo, mas qual que é hoje, qual que é daqui aos próximos 3 anos. Dentro do mercado, obviamente, você vai ter que entender o seu segmento que você vai começar, porque os esforços de marketing são muito... Você tem poucos recursos de marketing no começo, você tem que ser muito laser focus e muito assertivo dentro desse mercado do teu som, qual que é o segmento que eu vou começar a atacar para eu poder entender tudo daquele segmento. Qual é a minha persona, para eu poder entender quem que eu tenho que sensibilizar que vai tomar a decisão de compra. E quem que são os influenciadores, quem que são os detratores, são todos conhecimentos importantes. Né? O seu cliente, e lembrando sempre, o seu cliente não existe para comprar, né? A gente existe porque existe uma necessidade desse cliente para a gente atender. Né? Então, entenda, saiba ter o discurso para você passar para ele que você realmente está atendendo a solução dele. Esses são outros pontos importantes. Voltando no mercado, né, que tem tudo a ver com o cliente, né, é muito importante você desafiar a sua tecnologia nesse processo, né, ver se realmente você tem uma proposta de valor diferenciada e se a sua solução, ela realmente está sendo entendida, está sendo compreendida para os seus clientes como realmente capaz de solucionar essa dor, né. Veja as tecnologias, as funcionalidades que a gente tem para resolver esse problema melhor, né? E teste com o teu cliente. Veja se realmente a sua hipótese de que aquelas funcionalidades são úteis, elas são úteis para a dor dele, né? Então, aí a gente vem aqui uma questão de timing, né? Se a ideia realmente está no momento certo, no timing certo, outros estão tendo a mesma ideia, né? Outras pessoas no mundo também estão pesquisando isso, se é uma dor de mercado real. E vai chegar ao mercado, e vai ter um sucesso no mercado, quem executar melhor. De novo, a execução. Dentro dessa questão de cliente, a gente tem que lembrar que a gente está lidando com pessoas, né? Uma organização é formada por pessoas e a gente vende para o CPF. A gente não vende para o CNPJ no fundo. A nota fiscal vai para o CNPJ, mas as pessoas, se você tem que resolver as dores dos CPFs, né? Então, é um trabalho de relacionamento, né? Sua tecnologia deve ser a melhor solução para esse desafio e convencer, mostrar para a pessoa que ela vai ter a melhor experiência para resolver aquela necessidade dela. As pessoas têm conhecimento, né, e têm preconceitos, lógicas, medo, ainda mais inteligência artificial. Muita gente vê a inteligência artificial como substituta de mão de obra, né, não vê de uma outra forma, como permitindo ao ser humano fazer um trabalho mais criativo, como possibilitando que você esteja exercendo melhor as suas capacidades, a sua criatividade, não fazendo um trabalho tão repetitivo. Mas existem diversos tipos de receios, e aí você vai ter que lidar com todos, inclusive se as pessoas que estão sabotando o teu processo são influenciadores dentro da tua organização. E a tua solução tem que mostrar que ela ajuda aquelas pessoas a atingir melhor as metas delas no trabalho, né? Aí você está ganhando também o seu público. Aqui está falando da nossa solução.
Indo para a execução, que é um ponto que eu gosto muito de falar para vocês, que eu já trouxe, né? Muitos empreendedores começam achando, putz, a minha ideia ninguém tem igual, eu tenho a melhor ideia. O maior comum quando eu estou avaliando um pitch de alguém é falar, nossa, não tem nenhum concorrente, não tem nenhuma ideia igual a minha. Putz, lera engano, a pessoa não está olhando o mercado, ela não entendeu o segmento dela. Só preciso de dinheiro para fazer acontecer. Mentira. Você tem várias validações no mercado que você tem que fazer. Você tem muito chão ainda para você chegar. O dinheiro é importante, mas tem várias formas de você conseguir hoje mais do que nunca, que a liquidez está altíssima. A execução, você mostrar que você tem o time certo e que você entendeu a necessidade de mercado real corretamente, é a chave. Isso aí você consegue dinheiro, aí você consegue criar você tem um modelo de negócio, você tem capacidade de execução para levar e tem uma necessidade muito bem mapeada, o dinheiro vem. Os investidores estão buscando pessoas com capacidade de executar um modelo de negócio repetível, escalável e que atenda uma dor real de mercado. Tá? Qualquer empreendedor vai perceber rapidamente que uma boa ideia é importante, mas executar é o maior desafio. Mas isso vocês também estão vendo propriedade intelectual aqui, não quer dizer que você não deve protegê-la. Ao contrário, você não tem medo, não tem que ter medo de abrir a sua ideia, de falar com a sua ideia, mas você tem que convencer muito bem os seus públicos, os seus investidores de que você é a pessoa certa para executar essa ideia. E aí é muito fácil, você pode assinar NDAs com várias pessoas, você protege a propriedade intelectual por várias formas, né? Você pode fazer uma patente realmente de um programa, de uma tecnologia implementada por programas de computador, junto com hardware, ou que seja, apesar de no Brasil não existir patente de software, existem várias formas, né? Existe o próprio registro de software, registro de marca, que é super importante também, circuito integrado, vários outros tipos de propriedade intelectual, desenho industrial, que vocês aprenderam também, possivelmente na aula de vocês. Então, é importante proteger, com certeza, mas não tenha medo de divulgar a sua ideia, porque daí o Facebook não foi a primeira rede social que existiu, mas ela realmente entendeu algumas necessidades que surgiam potencial. Mesma coisa o LinkedIn. Então, saber executar, saber ter um bom modelo é crucial. E não se apegue à sua ideia. A gente já falou isso bastante com vocês, né? Converse com o máximo de pessoas, gente. Desafie a sua ideia. Esteja preparado para ouvir a dor e não o que você acha que é a dor da pessoa. E nunca deixe aquele desejo de provar que você estava certa que faça você mudar de ideia. Mas também não abandone a sua ideia tão rápido. O empreendedor tem que ter persistência, resiliência, mas não teimosia. Aprenda a vender. Essa é uma das habilidades super importantes. Eu aprendi, gosto e estou cada vez mais aprendendo. Então, um dos livros que eu indico para vocês é Receita Previsível. Ele é um marco, eu acho que várias pessoas... Semana passada estava num talk com o Theo, que é o CEO da Exact Sales, que é uma startup aí que está crescendo pra caramba, já tem 5 anos de mercado, é uma referência em ajudar outras startups em processo de vendas. E ele traz, assim, dicas valiosíssimas, que eu acho que todo CEO, potencial founder ou pessoa da área de negócios de uma startup tem que entender. E que são úteis, como eu já falei para vocês, na vida inteira. Então, aqui tem um resuminho, né? A gente tem muito aquela visão antiga de que o vendedor da equipe vai fazer todos os papéis. Esse modelo não é escalável. Esse modelo já não é mais visto como alguma coisa que funciona. Não é funcional. Você tem que ter papéis dedicados. Você tem que ter aquelas pessoas que são os SDRs, né, que vão receber os leads do inbound, do outbound, e vão qualificar esse lead, ver se ele atende realmente os critérios do teu ICP, que é o teu cliente ideal. Você vai ter os closers, uma vez qualificado, que vai agendar a reunião e vai trabalhar aquele cliente para fechar. E você vai ter, depois do fechar do contrato, você vai ter o Customer Success, são aquelas pessoas que trabalham na retenção, que evitam churn, que mantêm os seus clientes nutridos, que a gente chama de farmers, existem vários outros papéis. Então, tem o pré-vendas, tem o vendas e tem o marketing, pré-vendas, tem vendas e tem o pós-venda, o Customer Success, como a gente chama hoje. Então, todos esses papéis são importantes e devem ser especializados. Nem todo mundo tem habilidade para fazer tudo, nem consegue dar conta de tudo de uma forma eficaz. Ainda mais um modelo escalável, né? Então,
a gente trabalha com inbound e com outbound. Inbound geralmente é um processo que demora mais a você receber os leads, então ele é tanto feito por meio de geração de conteúdo, mostrando que você é uma pessoa referência na área, que pode ser por várias formas, né? Portanto, pelo seu site, blog, mídia, YouTube, entre vários outros. São leads que vão demorar mais a vir, né? Mas você vai estabelecer uma reputação nisso, indicação de outras pessoas, e vão ser tratados pelo time de inbound, tá? Já o outbound é uma prospecção de vendas mesmo, é alguma coisa ativa, né? Você vai atrás dos clientes que estejam no seu perfil, você vai ter um roteiro de ligação, de social point, você vai ter o roteiro também dos e-mails, que tem que ser muito bem medidos e tem uma cadência, tem uma estrutura para isso. Vendas também envolve muito método, né? E testar, olha, estou indo nessa rota, como é que estão os meus dados nisso? Né? Métricas, cadência, método. E aí, fechando, acompanhar o seu cliente na jornada dele, né? E ter certeza que ele está sendo bem atendido. Por fim, nós chegando já no fim aqui da nossa palestra, pelo menos do que eu tinha programado falar, né? Eu programei falar mais ou menos 1 hora com vocês, se não tivesse uma conversa mais legal, e depois deixar para a gente fazer as perguntas. Financiamento. Não é legal você procurar investidores no estágio inicial. Não recomendo. Se conseguir, a gente chama dos full family and friends, né? Que são as pessoas que podem acreditar você no começo, te emprestar um dinheiro ou as suas economias, às vezes, porque todo investidor vai pegar uma parcela da tua empresa. Se você está no estágio muito inicial, você vai dar uma parcela muito maior, porque o risco é muito maior, e você já vai começar diluído demais, o que pode te prejudicar, né? Tem muitos fundos que não entram em investimento se os founders são muito diluídos, né? Há algumas regras de mercado que os founders têm que manter pelo menos 40%, 50% da empresa no Series B. Então, é difícil se você já deu uma grande parte da sua empresa no comecinho dela, né? Já no investimento anjo. Então, tentem criar uma boa máquina de vendas, tentem achar alguma outra forma Tem vários recursos aqui, eu estou listando, por exemplo, o PIP, FAPES, PIP, que tem um PIP Invest agora. Tem o edital FINEP Startups, que aí você já tem que também estar vendendo. Investidores anjos já vão te pedir uma parcela significativa, e você tem que ver bastante. Tem alguns programas de aceleração que não exige uma parcela tão grande, te dão bastante desenvolvimento de competências, acesso ao networking, o que a gente chama de smart money. Por exemplo, a Baita, que está aqui na Unicamp, né? Então, os founders da Baita são excelentes, têm uma visão de negócio fantástica, tem uma rede, conheço muito eles, e são ótimos, e há várias outras aceleradoras como eles também. Mas, assim, se você está contente com o seu modelo de negócio, está rodando bem, está tendo as vendas, só vai captar quando você tiver onde você precisa usar. Eu quero fazer uma expansão no meu time de comercial. Eu quero ir para outro país. Você tem que ter onde você vai gastar o seu dinheiro. Vai ser a primeira coisa que o investidor vai falar. O que você vai fazer com o meu dinheiro? Da onde você está hoje, para onde você vai chegar com esse dinheiro? Né? E ele vai te testar em várias N formas. Né? Então, assim, tem que ter um objetivo muito claro e mostrar que você já tem um modelo de negócio funcional para você ir atrás de dinheiro de investidores. E, por fim, assim, antes da gente tirar as nossas dúvidas, deixo a dica para quem pensa em empreender: trabalhar numa startup pode ser muito valioso. Você vai estar exposto a diversas habilidades de empreendedoras, diversas tarefas da startup, vai entender a rotina, vai estar tendo acompanhamento e trabalhando diretamente com os founders, acesso a founders que numa empresa média e grande você já não tem nem mais acesso, né? O meu time todo interage comigo, com o Roberto, diariamente. Então, isso é uma oportunidade muito bacana. Até deixo aqui o nosso e-mail para quem estiver procurando uma oportunidade. A Neuromind volta e meia tem vagas, a gente está sempre entrevistando pessoas, a gente está sempre em busca de talentos para diversas áreas, né? Já expandi, esse ano já contratei mais 2 pessoas para o meu time de negócios, né? Pegamos uma pessoa para a área operacional também, desenvolvedores o tempo todo a gente está também contratando. Então, acho que pode ser uma boa experiência para quem quer empreender também.
Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Tem aqui o meu LinkedIn, Patrícia Tavares, tem o nosso site, que tem um blog com bastante conteúdo bem voltado para a nossa área, que quem tiver interesse em inteligência artificial pode olhar. E agora eu fico mesmo à disposição para tirar dúvidas de vocês, pessoal. Algum ponto que vocês queiram saber mais que eu não abordei. Aí a gente tem agora esse tempo para conversar. Pessoal, se alguém quiser abrir o microfone, eu tenho que liberar antes, aí só você levantar a mão e eu libero para você. Mas muito boa a palestra, Patrícia, muito obrigado. Acho que a principal mensagem de hoje, você deu um resumo super completo do nosso curso, mas acho que a principal novidade de hoje, digamos assim, seria a parte de vendas, né? Não sei o quanto o pessoal trabalhou necessidade com vocês, trabalharam, porque isso é uma coisa que a gente overlook, posso falar isso para você de verdade, que é muito subestimado, e isso é muito crítico, e isso é chave para vendas, né? Hoje mesmo a gente tem programa, eu tenho uma empresa que está treinando meu time para outbound, ele mesmo fala, cara, eu não estou criando pessoas aqui que vão ter que empurrar um produto ou gerar reunião. Eu estou criando pessoas aqui que vão mostrar como você pode ser um especialista e mostrar para o cliente que você tem uma solução para a necessidade dele e vai ser um especialista para ajudar ele no processo de satisfazer a dor e atender as metas dele. Então é muito diferente a visão que você tem de vendas hoje. E vendas aproveitam melhor, que é a negociação, que é entendimento, empatia, você ouvir o outro, entender a dor do outro, oferecer uma solução para aquela dor e genuinamente estar interessado nele, né, em querer ajudar a jornada dele. Então, acho que isso é bem interessante. Se é B2B, se é B2C, isso é uma consequência da dor que você se dispõe a atender, né? Então, a gente vê muitas dores que o Uber se dispõe a atender, o Airbnb, por exemplo. O que o Airbnb tem de diferente? Né? Qual que é a dor, de repente, que ele atendeu e como que ele se inseriu? Né? Existem há N outras formas e outros modelos antes do Airbnb. O que fez ele ser um modelo de negócios interessante e bem-sucedido? Né? O que a Móvel tem de diferente? O que o iFood tem de diferente? Então, eu acho que a gente tem que tentar olhar um pouco isso. Legal, Michele, estou vendo aqui a sua pergunta. Bacana, você quer que eu te explique um pouquinho do outbound? Legal. Então, em vendas, a gente tem processos que a gente chama de inbound sales e outbound sales. Outbound sales realmente o que muita gente chama de prospecção ativa, tá? Então, é você realmente ir atrás do seu cliente. O inbound, ele é captar leads que venham até você automaticamente, ou seja, que eles viram um post seu, viram que você é uma referência, então eles entram no seu site, preenchem um formulário, entram no teu WhatsApp, viram uma palestra sua, acharam legal, ou até o seu anúncio do Google, do AdWords, do Face, e vão até você. No outbound, é uma prospecção e é o que a gente tem até no Receita Previsível, ele fala que é o que dá mais certo. O outbound parte do premissa que, então vamos supor, meu principal ICP, né, é o setor financeiro, meu cliente ideal é o setor financeiro, são bancos, são fintechs que tem todo o processo de onboarding online, digital, precisam ter uma rápida triagem dos clientes, tem uma equipe mais enxuta, mais inovadora, então eu vou fazer um mapeamento. Aí tem várias ferramentas, tem o Sales Navigator do LinkedIn, tem vários outros também que pode te ajudar a pegar leads, né? Tem o Speedio, tem o Leash, tem o Lead Lovers. Então, assim, tem N ferramentas que pode ajudar você a descobrir potenciais leads. Agora, com o LGPD, é um pouco difícil, mas, assim, o Sales Navigator, você entra lá, então, fintechs, aí vai ver qual que é a tua persona. Quem que vai comprar, tem a sua dor e vai comprar o seu produto? É o cara que trabalha na captação de clientes, é o cara que está analisando a documentação, não, é o gerente de novos negócios, é o gerente de pessoa física, é o gerente de pessoa jurídica. Então, você já bota o cargo das pessoas que estão dentro da tua persona de compras, a região que quer, onde você está começando? Bom, eu vou focar aqui no mercado de São Paulo.
Paulo Capital é o meu alvo. Aí ele te traz vários potenciais leads, né, para você. E aí tem todo o processo, tem processo de social selling, que você pode ver, tem o processo de inbound, porque o outbound ele vai enfocar ligações, vai envolver o social point, que é o contato por mídias sociais, por exemplo, aquele e-mail, o que eu falei para vocês que eu recebi, é um contato de uma pessoa que viu que a gente saiu, está acompanhando a minha empresa, está acompanhando a minha divulgação, que viu que eu saí no ranking da 100 Startups to Watch e entrou em contato comigo. Quer dizer, ele quer quebrar a resistência de eu ver ele como mais um spam, mais um vendedor. Então, o que você começa a fazer, que é o social selling? Você começa a nutrir esse lead. Então, você começa a curtir o post dele no LinkedIn, e ele tem que estar dentro da tua persona, do teu ICP, claramente. Começa a curtir o post dele no LinkedIn, começa a compartilhar esse post, mas você também já tem que ter publicações no seu LinkedIn da sua área, né? Que dá a dor que você atende, da sua solução, ser uma referência nessa área. Depois de nutrir, compartilhar um tempo o post dele, você tem todo o método de social selling, você começa, aí você pede para adicionar ele e manda uma mensagem, né? Explicando, puxa, parabéns, eu vi que você acabou de fechar um novo negócio, você recebeu um investimento, nossa, e você imagina que você deve estar precisando disso, aí você fala da dor, e aí a gente tem uma solução que ajuda você a chegar nisso mais rapidamente, aumentar o teu faturamento em 30%, acortar o tempo de inbound, de você recepcionar um novo cliente 100% digital. Vamos conversar? Aí esse processo. Depois você já acompanha, de repente, se você consegue o telefone dele, já faz uma ligação para fazer o touch point. E manda um e-mail depois também com o link para o demo da sua solução, oferecendo um trial da sua solução. Então, todo o outbound é você ter muito claramente, então, se o seu setor é fintech, você tem que entender tudo de fintech. Você tem que acompanhar todas as notícias de fintech, tem que acompanhar a notícia dos teus potenciais clientes, fazer a lista do teu potencial cliente e ter a cadência. Ó, 3 dias da semana eu vou curtir os posts dele, eu vou começar a replicar os posts dele, eu vou ligar para ele nesse tal dia, eu vou mandar o primeiro e-mail, aí tem o segundo e-mail, até que chega um ponto você tem aquele e-mail de fechamento. Você já deve ter recebido, olha, Patrícia, estou percebendo que você não está interessada, estou fechando a nossa conversa, porque senão você vai ser declarado como spam, né? Vão tirar você até do LinkedIn. E por que eu falo que esse processo não pode ser automático? Se o seu mercado é B2B, é vendas corporativas, você está vendendo para uma empresa para outra empresa, é um ciclo de vendas maior e que requer mais relacionamento, né? O seu ticket médio provavelmente é maior, né? Então, B2C geralmente é uma venda de 200, 300, 400, menor que 1.000, é um ticket menor, ciclo menor e a pessoa compra mais por impulso, né? Então, essas são as pessoas que estão vendo no site, aquelas propagandas no LinkedIn. Quanta vez a gente vê aquelas tralhas aí para a gente comprar, que tem no Insta, você vai, já clica, compra e tá. Quer dizer, o contato que você tem com a empresa ou com os vendedores é zero. Você compra online. B2B não é assim. Eu não vou vender para um banco uma solução para fazer o onboarding dos clientes deles, que vai mexer com toda a informação deles e a segurança, automaticamente pelo site. Então, tem muito contato, tem muito se provar uma referência, tem POC, tem trial. Então, por isso que o processo é muito complexo, tanto inbound quanto outbound. E o outbound tem que ser muito qualificado. Você tem que ver, trabalhar naqueles clientes, nutrir esses clientes que estão dentro do teu perfil. Não sei se eu tirei sua dúvida, Michele. Acho que a principal mensagem é que o processo de vendas acho que o pessoal, assim, antes de pegar para fazer isso de verdade, não tem noção do quão complicado é, né? Acho que no começo talvez tenha uma expectativa de que você vai criar um produto e as pessoas vão até te procurar para comprar, mas isso não acontece, né? Você vai ter que procurar as pessoas para vender seu produto. Gente, o quanto empresas, ainda mais quando é B2C, gastam em marketing, gente. Vamos ver o Uber, né? O Uber hoje é super aceito, a gente quer usar, mas eles investiram muito em marketing no modelo de negócios deles, né? Então, isso tudo tem todo um processo que você tem que investir desde o marketing até o teu processo de vendas. Esse é o ponto nevrálgico da maioria das startups, né? É o que requer mais investimento e mais aprendizado, porque vendas não é trivial. Tem uma grande complexidade mesmo, Michele, tem que estudar mesmo, eu já sei bastante, mas eu estou aprendendo cada vez mais, então eu nunca sei o suficiente, né?
Então, a gente tem várias metodologias de vendas, como eu digo, sugiro que você comece, quem tem interesse, comece com receita previsível. Tem bastante cursos interessantes aqui na internet, né? Tem bastante coisas de inbound, outbound sales, nem todos são bons, mas assim, todos que se baseiam muito na metodologia da receita previsível, Spin Sales é uma outra modalidade também, GPCT. Então, você realmente tem que saber vender, tem que ter a pessoa na tua equipe que vai ser o gestor, o líder de vendas, que vai ser aquela pessoa que sabe vender. E no começo, um dos founders tem que fazer isso, né? Ele vai ser a pessoa que vai melhor saber vender a sua empresa. E de novo, né? Para isso tudo, tem todo um encadeamento de conteúdos que você tem que estar antes, né? Que é realmente entender o teu mercado, entender a tua persona, entender a tua necessidade, a dor. Né? A pior coisa é você ter um produto atrás de uma dor. Não dá, gente. Não. A tecnologia, vocês vão ver que ela não é a parte mais importante. A parte mais importante realmente é você ter uma dor bem mapeada e um time que saiba mostrar que você tem uma proposta de valor para aquela dor. Acho que esse é um grande gancho aí no meio. E mesmo assim, mesmo você tendo definido, a gente insistiu muito no curso, nesse ponto que você acabou de falar, né? De não ter um produto e sair procurando um público para isso. Mas mesmo que você faça o método de achar primeiro a dor, depois criar o produto, mesmo assim você ainda vai ter muito trabalho para realmente vender, né? Para convencer esse cliente que ele precisa disso, que vai fazer sentido para a empresa dele, ou sendo B2B, né? Ou então até mesmo para um público em geral, sendo B2C. Legal. A Elida botou uma pergunta que gostaria que eu falasse como uma startup poderia divulgar o seu produto de forma mais assertiva. Bom, vamos lá. A gente, acho que retomando um pouco os conceitos que eu disse, uma coisa primeiro você tem que entender muito bem qual que é a dor que você está atendendo, qual que é o seu segmento de mercado, quem que é o teu público, quem que é a tua persona. Isso vai definir totalmente o seu público para divulgar. Né? Então, quando você faz uma campanha no Insta, depende muito, tem soluções que são mais bem vendidas no Face e no Insta, que estão juntos. Outras, o LinkedIn é um grande canal. O LinkedIn é um grande canal para essa divulgação, mas tem que ser muito assertiva e não automatizada. Então, você tem que ter um blog no seu site, um site muito bem estruturado, que vai mostrar para o seu público potencial. Você vai fazer postagens, tem que ter uma cadência de postagem toda semana, terça e quinta, segunda, quarta e sexta. Você vai ter post de conteúdo. Se é B2B, tem que ser posts mais densos de conteúdo, mais intensos. Se é B2C, você pode fazer materiais de rápido consumo, mais curtos, né? Porque realmente é mais sensibilizar, é uma compra mais por impulso, é uma compra mais direta. Já B2B, a pessoa quer falar com os especialistas, né? Então, você tem que divulgar a campanha para a tua persona. Você vai definir essa campanha para aquela pessoa, você publica o post, replica nas tuas mídias. Se é um post, você pode pagar alguma mensagem, né? Pagar uma campanha para divulgar ele mais eficazmente. Mas tudo vai depender se você tem realmente a clareza da tua dor e a clareza do teu público. Como é startup, você não tem grana, você não pode, por exemplo, a minha solução, ela é adaptável para vários segmentos, para indústria, para financeiro, para seguradora, para advogados, para vários. Só que, cara, não tenho grana para ir para todo. Cada um tem uma linguagem diferente, cada um tem uma forma daquela dor resolver o problema dele, cada um tem uma especificidade de compra, um tipo de, uma persona diferente com quem eu vou falar. Então, eu tenho que escolher. Beleza. Qual que é o meu segmento? Então, a gente está focando, por exemplo, no nosso produto de onboarding de fornecedores, a gente está focando na indústria e vocês focam, qual que é o segmento da indústria? Então, eu vou olhar todos os segmentos, qual que é o que sofre mais, eu tenho o perfil da empresa, tamanho de faturamento, tamanho de funcionários, qual que é o setor da indústria, extremamente específico. E eu vou fazer toda a minha divulgação e todo o meu patrocínio de posts vai ser focado para esse público que eu quero sensibilizar. Porque aí eu vou saber se realmente eu estou certa na eleição do meu público. Vou ter dados por um tempo, ou se eu tenho que mudar de um outro ICP. Beleza, Bruno. Patrícia, sou founder de uma... Elida, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, né? Mas acho que está todos os conceitos bem, né, bem do que eu trabalhei hoje, tá? Patrícia, sou founder numa startup focada em B2B, bacana, numa indústria bem conservadora, petróleo.
Nossa estratégia é desenvolver pilotos, POCs, né, com clientes, estou entendendo, isso é super importante, faz parte, para desenvolver o relacionamento e aprender mais sobre suas dores. Isso tem funcionado bem. Você teria algum conselho ou referências para acelerar essa venda B2B? Bacana. É uma indústria realmente conservadora, mas é uma indústria, eu não sei exatamente qual que é o seu produto, tá? Mas se é um produto tecnológico, a indústria de óleo e gás, ela tem obrigatoriedade, ela tem que gastar em P&D. Se é um produto tecnológico e atende uma real dor, você tem grande chance, porque é uma indústria que tem poder de compra, mas vai demorar de 5 a 6 meses para você vender dentro dessa indústria, tá? No mínimo. Mas o que eu entendo? Tem indústrias que é super importante você ter uma POC, mas o que acontece, ainda mais se for uma empresa muito grande, ela vai demorar muito para assinar o contrato da sua POC, ela vai demorar muito depois para tomar a decisão e contratar. Então, realmente tem esse problema da demora de fazer um contrato. Tem um cliente meu que é muito grande, que a gente demorou 8 meses para assinar o contrato, o processo dele de homologação do novo fornecedor é muito lento, envolve assim, jurídico, várias instâncias e demora demais. Então, Bruno, o que eu recomendo? Uma coisa que é uma sugestão minha. Quando você vai fazer a POC, você pode fazer uma POC gratuita, se for o caso, né? Eu não gosto muito de fazer POC gratuita porque tem um custo e criar um compromisso, mas você pode fazer por um tempo gratuito. Mas você já faz um contrato de POC que, se validar, passar naquelas metas, ele automaticamente já viraria um contrato definitivo. Essa é uma sugestão, tá? Isso pode funcionar, já cria um compromisso do teu cliente, né, um engajamento. Se você vai fazer uma POC e não tem um sponsor que está lá, se o sponsor não é a tua persona e se ele não está envolvido, grande chance de não dar em nada. Então, assim, 2 conselhos que eu dou. Se é possível você fazer um contrato de POC que você já amarre e ele se converter automaticamente num contrato definitivo, se atender os critérios de desempenho, defina os critérios de sucesso com seu cliente, isso é o mais fácil. Isso aí você consegue já virar mais rápido. Mas, de novo, é um público que você tem que mostrar muito claramente o valor, o benefício. Eles podem gastar e gastam, setor elétrico, setor de óleo e gás. É conservador, mas ele tem necessidade de novas tecnologias, de investir em P&D. Não sei que tipo é o seu produto. Mas eu recomendo isso. E recomendo, assim, um investimento grande de você fazer um follow-up e tentar ter um sponsor lá dentro, sabe? Para você mostrar para ele realmente, fazer esse acompanhamento. Os clientes B2B, ainda mais setores assim, eles gostam de ter um contato, eles gostam de ser bem atendidos, eles gostam que você traga soluções para ele. Então, você pode eventualmente dar uma feature específica para ele, customizar alguma coisa do seu produto, se for viável isso, ou dar alguma coisa a mais de benefício num serviço para ele, para conquistá-lo. Mas minha experiência já mostra que as POCs com um contrato já automático podem dar mais certo. Não sei se eu te respondi, Bruno. Oi, Bruno, tudo bem? Se quiser falar alguma coisa, eu liberei seu microfone. Não sei se você está podendo falar no seu ambiente aí. Mas se for quem eu estou pensando, o Bruno era um aluno do semestre passado. Ele estava fazendo a disciplina no semestre passado. Acho que ele voltou para essa aula justamente por causa da questão das vendas. Não sei, talvez. Vamos ver se ele Legal, aparece é aí. bom, Bruno. Eu acho que é importante você estar aprendendo mesmo. E, assim, eu sigo vários podcasts para aprender também, pegar dica. Tem um que eu gosto no Spotify que chama Cast for Closers. Eu estou sempre ouvindo ele também. Eu acho que é bem legal, ele te dá dicas legais de vendas também. Eu fiquei apaixonada agora, então eu leio toda hora, né, sobre vendas. É uma habilidade que você tem que lapidar, viu? E custo de negociação também ajuda, mas assim, nesse setor de óleo e gás, eu acho que essas são algumas dicas que eu posso dizer, porque eu também já tive negociação com empresas de óleo e gás. Você tem que mostrar muita especialidade no que você está fazendo, né, para ganhar a confiança deles. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Desculpa, eu estava com muito barulho aqui, eu não estava podendo ligar o meu áudio, mas agora acho que eu... Sim, sou eu, Ali, tudo bem? Eu realmente fui aluno no curso anterior, mas como você é do setor de inteligência artificial, né? A minha startup também é do setor de inteligência artificial, né? Então a gente desenvolve isso com os clientes, mas de fato, né? A gente tem um certo receio de gastar muito tempo desenvolvendo pilotos e POCs, né? Junto aos clientes
e depois não convertendo isso na venda, Só né? vende POC, né? Você vira um fazedor de POC Um gratuito. fazedor de Isso não POC. tá. Então, isso, assim, o cliente ele passa uma certa expectativa para a gente, né? Que eles demonstram interesse que eles vão adquirir futuramente, mas isso pode ser também de boca para fora, né? Assim, eles demonstram interesse. Agora, assinar o contrato é uma outra história, né? E a gente Exato. está trilhando esse caminho assim que E se você amarrar com de confidencialidade, às vezes dá até mais certo, porque a maioria deles querem amarrar com uma confidencialidade para poder compartilhar informações e dados, entendeu? Aí você fala que por questão de compliance você precisa assinar um contrato da POC junto com a NDA e aí já tem algumas condições definidas. Então você vai vendo, senão você vira fazedor de POC e o POC tem tempo, é tempo teu, o tempo da tua equipe. Uma coisa também que eu ia perguntar, Bruno, você tem casos de sucesso já na indústria? Com benefícios que você gera medidos? Ou seja, você já tem alguns clientes que está instalado a tua solução? a gente fez, como a gente trabalha com operadoras de petróleo, né? Então esses POCs eles demoram um pouco para construir, né? Então a gente está com dois clientes e fechando o terceiro. Só que são áreas distintas, né? Não é o mesmo POC para Entendi. Não, mas e assim, o que é bacana é você começar a colecionar também casos de sucesso, né, e ter autorizações, você pode dar uma condição melhor para o teu cliente para você poder falar que ele é um case, né, ou então ou botar os dados gerais, mas mostrar o quanto, sei lá, você reduziu de perdas, você reduziu de tempo, você gerou de benefícios, de maior produtividade, e ter esses dados claramente divulgando, fazer campanhas divulgando para isso, e você mostrar para o teu cliente também, quando você está chegando, olha, já tenho 2 clientes que estão usando, tiveram esse benefício aqui, você pode chegar nisso. Então, assim, pode parecer bobo, mas você ter depoimentos, você ter casos de sucesso, isso em alguns setores, mais conservadores, eles fazem a diferença. Eu sei o quanto é difícil nesse começo você tá, e é uma venda de ciclo, pode chegar até 1 ano, ainda mais se você vai com uma Petrobras, por exemplo, enfim, tem várias aqui, mas enfim, se você vai, ela investe, mas é um processo muito longo. Ainda mais as questões de compliance agora desse setor regulado, que ficou até mais apertado também. Então, esse é um ponto. Por um lado, a vantagem de desenvolver isso é justamente aprofundar no aprendizado das dores, né? Porque a entrevista mesmo, né? Por mais que você faça, ela tem uma certa limitação como metodologia, né? De aprendizado. Então, Quando você muitas vê vezes o cliente usando, né, a tua solução, isso isso. traz insights para você que são muito valiosos, né? Por isso que eu falo, você tem que ter uns early adopters, uns 3 early adopters, e esses caras você tem que aprender muito com eles também, viu? Eu aprendi muito com o meu primeiro cliente, e aprendo ainda estou com ele. Então, assim, me trouxe bastante insight em vários aspectos, e às vezes eles vão te recomendar também, sabe? Você ter essa recomendação de para outro, tudo bem que é um setor que todo mundo está disputando muito, mas eles se unem às vezes em pesquisas pré-competitivas, mas assim, é um desafio. O teu ticket médio é alto, Bruno? Porque aí também é outro... Sim. Entendi. Sim, ele é alto, então isso já implica, né, num Mas o tempo legal de é que ele é um decisão setor um que tem pouco mais longo, né? obrigatoriedade, é um setor é um tempo mais longo, mas é um setor que tem obrigatoriedade também, e é um setor que usa vários mecanismos tem que investir em P&D, então em novas soluções, e está sempre em busca de ganhos de escala também, né, de produtividade. Então esse é o benefício. Mas não é fácil. Você tem alguém em vendas, Bruno, além de você? Suponho que você está vendendo. Sim, eu estou vendendo, mas a gente não tem alguém especializado no momento, né? E isso vai chegar esse momento que a gente vai É grande, precisar eu de sei. um especialista em venda com esse perfil mais de business development, né? A gente tem um perfil muito técnico na nossa equipe, né? Então, talvez esse seja aí um calcanhar de Aquiles nosso no momento, né? Mas eu acho que esse seria o próximo passo. Então, se é você que tem o maior perfil de venda, sabe o que eu te recomendo também? Um canal também legal é você entrar em desafios. Essas empresas também botam, às vezes, muitos desafios para startups, né? Muitas delas agora têm programas de corporate venture. Então, eles lançam um desafio. Nesse desafio,
Você está treinando a falar com esse público, você fica visível, se não der certo no primeiro e no segundo, você consegue entrar, e você fica visível para mais gente e potenciais parceiros. Né? Por que eu te falo? A própria Petrobras está lançando agora desafios para startups, já tem parceria com o Sebrae, e tem tanto via 100 Open Startups, como Fábrica de Startups, Liga Ventures, volta e meia, eles lançam desafios com essas empresas, né, de setores específicos. Esses desafios eu também percebi que é um mecanismo bem interessante de você ganhar acesso em B2B, viu? Então, fica atento. E para recomendar para você, se você não tem grana agora para vendas, o que eu faria, se eu fosse você? Tenta estudar mesmo, estudar vendas, inbound, outbound, tem que prospectar, tem que pegar, achar a tua persona, quem que é a tua persona, se é uma pessoa mais operacional, se é o cara de compras, é o decisor, é o gerente operacional, administrativo, quem que é a tua pessoa, mapear essas pessoas e começar um processo de prospecção mais ativa. Vai ter que ser você, então você tenta realmente, tem muito curso aí pela internet, Exact Sales publica muita coisa. Você teria uma boa referência especificamente para vendas B2B desse perfil que eu descrevi? Então, no Receita Previsível ele tem um pouco, mas ele é mais, assim, não é tão complexo quanto o seu. Tem um outro livro, eu estou agora tentando lembrar, mas eu posso depois, se você botar aqui no chat o seu e-mail, eu te mando no e-mail, tá? E assim, você já passou por algum processo de aceleração? A gente foi incubado recentemente na Encamp, né? Então, Tá, mas você então a nunca gente passou vai... por um processo de Acelerado aceleração? não, acelerado não, Eu mas a te gente vai entrar recomendo em que processo você de incubação faz. agora. Eu acho que é complementar, não é concorrente. Eu acho que, por exemplo, a Liga Ventures tem processo, a ACE tem processo, a própria Baita tem também, e a Baita também pega muitas empresas, às vezes, que também estão incubadas na Encamp. Por quê? Eles vão te dar skills, eles vão te introduzir pessoas no networking deles, o que te dá muito acesso também, porque se você é recomendado para uma outra pessoa que está no networking, isso facilita o acesso que você vai ganhar também. Eles vão te dar outras habilidades e treinamentos nessa área que vai potencializar o teu approach. Então, eu recomendo assim, procure uma aceleração. Eu fiz uma aceleração que acho que pode ser legal para você. Chama FIENG Lab, é da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Eles já estão junto com as indústrias também. Lá tem muita mineração e tudo, mas eles também têm vários parceiros. Por que foi bacana? Eles tinham as empresas madrinhas, você já estava em contato, eles te expõem a várias empresas, e eles treinaram várias coisas, todo o processo de startup, treinaram muito o meu pitch, a minha proposta de valor. Então, assim, é muito treino também, tá, Bruno? Isso para você, ainda mais que tem um perfil mais técnico, muito treino. Então, isso já vai te dar atração. O FIENG Lab não pede equity, ele não faz investimento, mas ele te dá conteúdos que são muito valiosos e te dá acesso a networking, pessoas que podem ser seus clientes. Eu acho que isso é extremamente valioso nesse processo. Então, se eu pudesse te recomendar, fica atento nos desafios e tenta dar uma olhada, chama FIENG, que é a Federação das Indústrias de Minas Gerais Lab, FIENG Lab. Ele é legal, ele é um processo muito legal porque é bem focado em indústria também, então acho que pode te abrir. Bem interessante, eu não conhecia o programa de aceleração deles, mas a gente até está um pouco de olho porque eles têm alguns desafios de Open Innovation Exato, vários. Que às vezes tem algum crossover com a solução que a gente propõe para a indústria do petróleo, né? Então... E olha, e esses desafios também de Open Innovation você tem que ficar atento, mas olha o FIENG Lab, assim, foi a minha primeira aceleração e assim, eu avancei muito depois desse processo, muito. Eu acho que isso vai te ajudar a adquirir mais rapidamente os skills que você precisa para avançar mais em vendas, tá? Mas mesmo assim, eu vou te mandar umas referências, não sei se você botou teu e-mail aqui no chat. Ainda não, eu mando no chat, né? Não no question, tudo bem. Ou você pode, se você quiser, pergunta pro Ali o meu e-mail, aí você me manda, tá? Não tem problema, não. Ou me adiciona Manda aqui no LinkedIn chat aqui. também. Mandei aqui no chat. Feito. Maravilha. Mas boa Obrigado, sorte. Patrícia. Imagina, desejo muita sorte aí para você. A gente está fazendo uma tarefa que é bem desafiadora, mas é muito bacana. Agradeço aí as dicas. Obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não tiver mais nenhuma pergunta. Bom, eu estou à disposição, se vocês quiserem me seguir lá no LinkedIn também, olharem os meus posts lá no nosso blog.
Para mim é um prazer retornar à universidade que eu estudei, que eu trabalhei também, e retribuir ajudar a inspirar outras pessoas para empreendedorismo, para inovação. Então, eu estou super aí à disposição. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho com a trajetória aí de vocês. E o meu é Patrícia TMT, tá? Tá aqui. Botei o meu LinkedIn. Patrícia Tavares. Então, tá aqui. E beleza, pessoal. Já vi aqui o seu e-mail, Bruno. Fantástico. Então, me procurem qualquer dúvida que tiverem, alguma coisa que lembraram, que venham depois. Eu estou super à disposição, pessoal. E aproveitem aí a jornada. Essa disciplina é uma ideia muito boa, não é toda universidade que tem uma oportunidade dessa. Chance de falar com founders que estão no sistema, que percorreram esse caminho, acho que pode ser uma forma valiosa de vocês acelerarem a trajetória de vocês. Boa noite, Legal, Ali. Patrícia. Obrigada. Obrigado você. Tchau, gente. Boa noite. Só um recado aqui, porque eu tenho uma mentoria agora com um grupo. Eu vou... do Guilherme aqui. Guilherme, eu vou te passar o link pelo e-mail, é outro link. Eu vou fechar a sala aqui agora e a gente entra em outra sala. Maravilha, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Obrigadão, Patrícia. Tchau, tchau. Boa noite. Ale. Boa noite.